que uma pessoa é de Deus, porque ele diz: e eles serão meus, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então, é necessário que você seja de Deus. Mas quando que uma pessoa é de Deus? Quando ela é honesta, quando ela é boa, quando ela está na igreja? Não. Uma pessoa só é de Deus quando ela recebe o Espírito Santo. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, quem recebe o Espírito Santo passa a ser de Deus, passa a ser propriedade, passa a ter um dono, passa a ter alguém que é responsável pela sua vida. Essa pessoa, aos olhos de Deus, ela é vista como uma joia, ela passa a ser preciosa, ainda que não seja preciosa para ninguém, ainda que ela seja rejeitada pelo mundo, aos olhos de Deus, ela passa a ser uma joia. E por causa do Espírito Santo que está dentro dela, ela sabe como servir, e ela começa a servir a Deus. Aí diz no versículo 18: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, porque ela é de Deus, ela pertence a Deus, e pertence a Deus por quê? Porque ela tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito de Deus, ela é uma joia. Porque ela tem o Espírito Santo Santo ensina para ela como que ela deve servir a Deus, e ela serve. Pelo fato dela servir, isso fará com que haja uma diferença, isso fará com que ela tenha uma vida diferenciada, que é o que você deseja. Com certeza você deseja ter uma vida diferenciada, e é justo o que o Espírito Santo está ensinando para você hoje. Uma vida diferenciada como? Primeira diferença, paz. Paz. A vida dela, ela passa a ser um pedacinho do céu com lutas, com dificuldades, com aflições, com problemas, mas ela tem paz. Ela enfrenta as lutas durante o dia, mas à noite, quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela dorme. Então aí já começa a diferença, porque tem gente que não tem problemas expressivos e ainda assim não tem paz. Então, essa já é a primeira diferença, ela passa a ter paz. Há uma diferença no caráter, Antes, sem o Espírito de Deus, o caráter dela era um. Hoje, com o Espírito de Deus, o caráter dela é outro, ao ponto que os colegas do trabalho percebem a diferença no caráter. Ela passa a ter valores, ela é incapaz de tocar naquilo que não é dela. Se ela não pode ajudar a prejudicar, ela não vai prejudicar. Por causa do caráter, ela passa não apenas a falar a verdade, mas a viver na verdade. Se for necessário perder por causa da verdade, ela perde, mas ela não apenas
perde por viver na verdade, por falar a verdade, ela perde, mas ela perde com prazer. Com prazer. Ela diz: eu estou perdendo, mas eu estou perdendo por falar a verdade. Eu estou perdendo, mas estou perdendo por andar na verdade. Então ela perde com prazer. E na realidade, quem perde com a verdade ganha. Ela prefere perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Caráter. A vida econômica também passa a ser diferente. A vida econômica também, diferente da vida da pessoa que não tem nada, que passa necessidade, e diferente também da vida econômica da pessoa que só tem dinheiro e nada mais. A vida econômica também passa a ser diferente. A família passa a ser diferente. Quando a família se reúne, é diferente das famílias que não servem a Deus. Então, a vida diferenciada que Deus dá para aqueles que o servem é uma vida diferente da vida daqueles que não servem a Deus. A pergunta é: essa é a sua vida? Isso tem acontecido com você? Porque é necessário que aconteça. Mas vai acontecer quando, em primeiro lugar, a pessoa recebeu o Espírito Santo, porque a vida diferenciada, ela começa com o Espírito Santo, ela começa na terra e termina nos céus, e é o Espírito Santo que fará com que você seja de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, digamos que você seja aquela pessoa que todo mundo diz: é gente boa, é gente fina, é bacana, está na igreja, mas se você não é de Deus, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. E quando nós falamos de ter o Espírito Santo, é bom entender que essa vida diferenciada é apenas uma consequência, porque o objetivo principal da pessoa desejar o Espírito Santo para ser de Deus é a salvação da alma. Esse é o objetivo principal. Se faz necessário que você tenha o Espírito Santo, para que você seja de Deus, para a salvação da sua alma, e como consequência, você terá essa vida diferenciada. Então, em primeiro lugar, ele disse: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Então, quem é de Deus, porque tem o Espírito Santo, é precioso aos seus olhos, ainda que não seja precioso aos olhos de ninguém. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença começa com o Espírito Santo. Talvez você pergunte: mas bispo, o que eu faço para servir? Como que eu vou servir? Receba o Espírito Santo e ele vai mostrar para você como que você
deve servir. E servindo, em primeiro lugar, você terá a certeza da salvação da sua alma e terá também como consequência uma vida diferenciada em todos os sentidos e em todos os aspectos.